Nós vamos conversar agora com a especialista em medicina interna e geriatra, doutora Amábile Pandori. Doutora Amábile, eu gostaria, em primeiro lugar, de perguntar exatamente o que é uma especialista em medicina interna. Bom, a medicina interna é a medicina generalista. É aquela área da medicina em que você atua avaliando o paciente como um todo. Não só como uma especialidade, né, uma doença, mas avaliando como um todo mesmo, não só a doença orgânica, mas a doença emocional, a doença social. Porque hoje os profissionais eles estão dicotomizando muito o doente, né? Então, e o próprio doente, infelizmente, acaba procurando muito mais o especialista do que o generalista. E às vezes o erro incorre nisso. Não que o especialista esteja errado, mas ele se foca na sua especialidade. O generalista não, ele tem como responsabilidade entender o doente como um todo. E isso é um crescente na medicina hoje, né? Nós estamos voltando... Isso quer dizer, estamos recuperando aquela mentalidade antiga do médico de família. Do profissional que atende todo mundo dentro da família, vai em casa se precisar, né? Não só para o idoso, né? Porque eu vou muito fazer visitas domiciliares, você sabe disso, mas... para até conhecer o contexto da família, que isso é uma coisa muito importante. E é tão importante, porque muitas vezes a pessoa tem algum mal, tem algum problema, e a gente sabe, aquilo gerou-se, né, aquela doença, mas por outros motivos. Então, é necessário que você conheça a pessoa como um todo para detectar exatamente onde é que está o foco desse problema, por que resultou, por que, de repente, a pessoa estava tão bem, mas psicologicamente ela pode estar com algum problema, e a gente sabe o quanto isso reflete, né, na nossa saúde como um todo. Agora, já fazendo o seu atendimento aqui em Alphaville há tantos anos, doutora Amábile soma mais de 22 anos atendendo. Praticamente você é um ícone aqui na nossa região. Não, assim, é impressionante. Não tem uma pessoa que você fala, doutora Amábile. Claro que eu conheço a doutora Amábile. Doutora, como é que a senhora poderia dizer, assim, dentro desses seus atendimentos todos, onde que a pessoa tem que procurar ter mais cuidado? O mundo hoje exige muito das pessoas, as pessoas se desgastam constantemente. Muitas vezes a gente faz mais do que a gente poderia estar fazendo. Que aconselhamento a senhora poderia nos dar para que a gente pudesse preservar mais a nossa saúde nesse agito que é a nossa vida? Eu acho que é justamente isso, né? Valorizar a saúde e não idolatrar a doença, né? Hoje, eu acho que as pessoas procuram o médico para ver a doença e não para fazer a prevenção e envelhecer bem, né? Envelhecer todo mundo vai. Eu tenho um ditado que diz o seguinte: só não envelhece quem morre antes, né? A gente precisa envelhecer bem. E para envelhecer bem, você tem que fazer uma medicina preventiva, né? Você tem que procurar um profissional que entenda de uma medicina generalista e que ele vai ter essa visão global, até holística do indivíduo, para ele poder fazer esse trabalho preventivo. E, a partir do diagnóstico de uma doença, este generalista, ele encaminha para um especialista. Na verdade, a gente precisa mudar um pouquinho o conceito do especialista. O especialista, ele serve ao generalista e não ao paciente, né? O generalista, ele tem a responsabilidade, a obrigação de atender bem o doente, fazer um diagnóstico e, a partir daí, triar para o especialista e fazer um tratamento conjunto com o especialista. Então, se o doente tem um componente psiquiátrico, o clínico atender junto com o psiquiátrico. Se o paciente tem uma doença cardiológica, o clínico acompanhar junto com o cardiologista. Então, isso é uma interação da medicina. A medicina ela não pode ser dicotomizada do jeito que ela está. E é tão incrível, né? Porque muitas vezes a gente sabe o quanto as pessoas falam: eu não vou ao médico, tenho medo de ir ao médico. A pessoa bate lá, não. E é tão errado esse pensamento.
quanto antes a gente for, quanto antes se diagnosticar, muito melhor, né, doutora? Com certeza. Hoje, a gente tem, se você faz um diagnóstico precoce das doenças, você tem uma possibilidade de 90% de cura, né? Inclusive do famoso câncer, que todo mundo tem muito medo. Hoje a gente tem drogas inovadoras, a gente tem tratamentos inovadores, tanto para a própria doença, quanto para os efeitos colaterais do próprio tratamento. Então, eu acho que as pessoas têm que perder o medo de fazer a descoberta de porventura de alguma doença, né? Quanto antes o paciente procurar e diagnosticar o que ele possivelmente vai ter, ele vai conseguir evitar. Hoje a gente consegue evitar a doença, né? Se você começar a fazer uma medicina preventiva, eu consigo definir para você a possibilidade de você ter uma artrose que vai te limitar, que não vai te matar, mas vai te limitar num futuro. E ninguém quer uma velhice com pouca qualidade. A gente quer, né? Hoje, a longevidade, olha aí, as pessoas vivem muito mais, mas é bom que se viva com qualidade. Exatamente. É aquele estigma, por exemplo, vou dar um exemplo, do câncer de mama. Né? As mulheres, eu não vou fazer terapia de reposição porque eu vou ter câncer de mama. Hoje, a gente está vendo a incidência de câncer de mama em mulheres acima de 80 anos que nunca fizeram reposição. Mas por quê? Porque elas estão vivendo mais. Então, ela, independente do que for, ela vai ter o seu câncer, ou aos 60 ou aos 80. E antigamente não se tinha esse histórico? Não tinha esse histórico, a gente não tinha essa evolução das pessoas, né? As pessoas estão vivendo. E o que é importante, precisa se viver com qualidade. Todo mundo vai chegar a viver mais, todo mundo. De que forma? Acamado, limitado ou com uma saúde boa. Isso que é importante, a gente fazer essa prevenção pro envelhecimento. Agora, a sua especialidade, além da medicina interna, doutora Amábile é super conhecida também, porque ela atua fortemente na geriatria. Qual seria o período ideal, adequado, para a gente já buscar uma geriatra? Porque muitas vezes a pessoa fala, é quando chegar na idade já mais avançada. Não, a geriatria é a medicina da prevenção, né? A gente deve iniciar a partir do momento que a gente começa a envelhecer. Estatisticamente, a gente começa a envelhecer aos 40. Então, a partir daí, a gente tem como fazer um diagnóstico e fazer prevenção, que é isso que eu acho que é muito importante, né? A prevenção das doenças. Fica aí, conselho de quem entende muito deste assunto, de geriatria, de saúde, de preservação da vida, da qualidade de vida nos nossos dias aí. Todo mundo quer viver muito, mas viver muito e bem. Adorei conversar com você mais uma vez, nossa querida doutora Amábile. Venha quantas vezes você julgar necessário para dar maiores esclarecimentos. Virei com certeza. Um beijo.